Olá a todos, bem-vindos a mais um Até Tóquio. Este que é o terceiro episódio desta viagem comigo, Sérgio Engrácia. Tenho mais uma vez o meu amigo João Nuno. Olá João, bem-vindo. Olá Sérgio, e agora depois de ténis de mesa, depois de natação, vamos de vela até Tóquio. Alguma vez foste vela, João? Ainda não, Sérgio, mas se calhar um dia destes vou ter que ir. Ok, muito bem. João, quem é que embarca connosco nesta viagem? A dupla qualificada para os Jogos Olímpicos na vela por Portugal, Jorge Lima e José Costa, na categoria 49er. Eles que são uma dupla que é a segunda prestação que tem em Jogos Olímpicos. O Jorge, de 39 anos, feitos há pouco tempo, creio eu. O José também 40, 30, está 40, bem 40, 40. exato, 40, 40. E o José Costa, 37, também feitos há pouco tempo. São a dupla qualificada por Portugal para os Jogos Olímpicos e que nós agora vamos aqui querer conhecer com uma pequena conversa onde iremos ter momentos divertidos para a malta os conhecer muito bem e perceber quais são os seus objetivos reais em Tóquio. Muito bem. Jorge, olá, bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bem? Está tudo bem? Jorge, Tudo a andar, tudo ótimo. quem é, para quem não conhece ou quem está a entrar aqui neste mundo olímpico pela primeira vez, quem é o Jorge Lima? Olha, Jorge Lima, sou de Cascais. Como já disseram, acabei de fazer 40 anos. É uma idade interessante para se participar nos Jogos Olímpicos. Já não sou um jovem, ainda me sinto como tal. Tenho uma grande paixão pela vela, que comecei desde os meus 8 anos, aqui onde estou neste preciso momento, no Clube Naval de Cascais. E foi exatamente aqui que tudo começou, por iniciativa do meu pai, que era um windsurfista, e também a acompanhar os passos do meu irmão Gustavo, que já na altura começava a dar cartas na classe otimista. E a verdade é que desde cedo me senti bem no barco e me dei bem, principalmente a nível de competição, que acho que até foi o meu grande motivador. A vela não terá sido uma paixão louca de miúdo de início, porque era muito duro, o inverno aqui era muito pesado, muito frio, muita chuva, o mar bastante agressivo, e na altura lembro que não era fácil. Mas depois quando comecei a fazer competição, ainda novo, ali para os 10, 11 anos, já comecei a ganhar umas regatas e a perceber que tinha jeito, e isso deu-me imenso gozo, e acho que foi o primeiro impulsionador para depois começar a ver a vela como um modo de vida. Entretanto, fiz alguns resultados interessantes que me deram mais energia, mais vontade para um dia realizar aquele que era o meu sonho desde miúdo, que era ir aos Jogos Olímpicos. E, portanto, e agora Tóquio vai ser a minha terceira participação, da qual me orgulho muito. Mas apesar da minha idade, queremos fazer uma boa prestação. Vamos ver como é que corre. Já lá vamos, já, Paralelamente a isso, só para dizer aqui rápido que pronto, sou aqui de Cascais, nasci e vivi sempre em Cascais, estudei aqui, terminei o 12º ano, estive na faculdade, não gostei muito em gestão, depois comecei a andar já a nível profissional no 49er, e fiz também um curso de piloto de aviões, que eventualmente um dia seguirei essa carreira, vamos ver, agora está uma fase difícil, mas também ser piloto é uma grande paixão. E pronto, resumidamente, Oh, sou eu. José, e o Sim, José é verdade que começou no handball? é verdade. Então conte-nos Ela- lá essa história. bem-vindo, o Zé. José, o José é um jovem de Tavira, uma bela Exatamente. cidade à beira-mar plantada, no Algarve, que nasceu e cresceu lá. E pela mão do meu pai, que fez os dois desportos, praticou vela, sempre praticou vela, desde pequeno. Para ser sincero, não sei desde quando, mas também praticou handball até a nível quase profissional na altura. Por acaso aqui em Cascais, enquanto estava para Educação Física, no curso de Educação Física. E, portanto, pelas mãos dele, iniciei com 5, 6 anos a driblar as bolas e a rematar à baliza. Portanto, foi aí que eu me iniciei no handball. E depois chegou ao Sport Lisboa e Benfica, certo? Como é que foi isso? E depois cheguei sempre no Clube da Terra, que é o Clube de Vela de Tavira, que é um clube que Sim, iniciou, sim. teve o início na vela, mas que abandonou essa modalidade e para, para handball. Tem atletismo, tem petanca, mas é um clube forte de handball. E,
E quando fui estudar para a faculdade cá para cima, o meu primo tinha um amigo que jogava no Benfica, ou cujo amigo jogava no Benfica, handball, e desafiaram-me: "Por que é que não vais lá fazer uns treinos, só para ver, só para não sei o quê?" Eu, assim, meio na desconta, fui fazer uns treinos, e aliás só fiz um treino, porque ao final do primeiro treino o treinador veio falar comigo e disse: "Olha, Zé, e por mim tu ficas cá a jogar o resto da época, não sei se qual é a tua vontade", e fiquei todo contente e embora, continuei. Isto na equipa de júnior, certo? Sim, exatamente, na equipa de E júnior. José, e depois como é que se dá a passagem para a vela? Eu pratiquei vela já desde... Sim, mas creio que eu pelo menos investiguei e percebi que tu o Benfica queria te emprestar e depois tu não aceitaste. E depois Sim. desde aí, certo? Sim. Eu praticava, o handball sempre foi a minha primeira modalidade. E eu andava à vela, andava benzinho a nível em Portugal. Mas não me dedicava, nunca me dediquei a 100%. Tinha alguns resultados, não são maus, mas relativamente modestos para aspirações daquilo que nós fazemos hoje em dia, não é? E quando o Benfica, como eu não transitei para o plantel principal, na altura em que o Benfica investiu muito no handball. Aliás, ninguém daquela equipa de júniores, nós somos segundos classificados, só batidos pelo Porto naquele ano, e ninguém ficou no plantel principal. Queriam ser os melhorzinhos, eles sugeriam emprestar-nos a um clube satélite para rodar. Eu estava incluído nesse lote, mas eu disse que não estou para isso. Já estava um bocado desiludido, já tinha sido um bocado depois de parte das seleções nacionais, dos trabalhos das seleções nacionais antes, porque era pequenino, era baixinho, só queria um gajo alto, e então estava um bocado desiludido com a modalidade, ou com as pessoas da modalidade, e resolvi deixar, disse: "Não quero mais." E como tinha muito tempo livre, depois agarrei-me à vela. Eu já andava, dava-me um gozo enorme andar de barco, ser autónomo, sair e ir e voltar às horas que eu queria, definir os meus treinos, e pronto, então agarrei-me ao barco. E como é que Foi se a conheceram, passagem. José? Como é que se conheceram? Porque eu andava num barco, que o irmão do Jorge, o Gustavo, também velejava, ou que praticamente sempre velejou. E eu andava nesse barco, ainda longe de ter algumas aspirações deste nível, mas a verdade é que com a minha dedicação a tempo inteiro, fiquei um bocadinho melhor, e foi o melhor o suficiente para, numa taça do mundo em Espanha, que fui com 20 ou 21 anos, ao fim do primeiro dia, com regatas com um vento muito fraco, obviamente, porque fisicamente eu não tinha menos quase 10 quilos do que tenho hoje em dia, e não tinha força para aguentar aquele barco. Ó José, isso foi em Palma de Maiorca, certo? Foi, exatamente. Ok. Não sei quem é que vos informou, vocês estão bem informados. Pronto, e ao fim do primeiro dia eu estava empatado em segundo lugar com o Gustavo, os dois portugueses. E ele era o meu ídolo, porque eu andava no barco, ele era o número 1 do mundo, enfim, tinha sido campeão do mundo 2 anos antes. E era português. E ele, qual é o meu espanto, quando chegar à terra, ele vem ter comigo e diz: "Oh miúdo, onde é que tu és?" "Sou do Algarve, mas te vivi em Lisboa." "Aí onde é que treinas?" "Treino ali em Passo de Arcos e tal, sozinho." "Então olha, aponta aí o meu número que vou falar com o meu clube de Cascais e vens treinar comigo a partir de agora." E eu, ui. Pronto, e a partir daí, Espetáculo. pronto. E a partir daí conheceste o Jorge e são uma parceria de sucesso. Já lá vão 12 anos, não? Pois, nós já começámos em 2009, já lá 12 já anos, lá vão uns praticamente. aninhos, né? 12 Sim. aninhos praticamente, em que na altura, eu quando saí dos Jogos de Pequim, deixei de velejar com o Francisco, meu antigo parceiro, O e na Andrade, sim. altura, sim, e na altura tive uma conversa com o Zé, já com a perspectiva de que ele tinha um perfil que se ajustava bastante bem. O meu irmão já tinha falado, aliás, eu já o conhecia, né? Nós já nos conhecíamos. Portanto, quando o Zé conhece o Gustavo, nessa altura, depois também em treinos aqui no clube, nós acabámos por nos conhecer e já tínhamos até alguma relação. Mas nessa altura já o Zé era para mim um parceiro com bastante, um possível parceiro com bastante potencial. Tinha características físicas muito boas, e já sabemos que era trabalhador, organizado, ambicioso,
E, portanto, à partida, até antes de termos falado sobre isso, já se perspectivava que realmente era uma boa ideia. Ó E Jorge, assim foi. o que é que vos passa pela cabeça quando estão a navegar? Vocês, é uma pergunta que nós fazemos a todos os atletas, porque é muito interessante, porque focam-se na competição ou tipo... Em treino, Sim. eu acho que a gente tem momentos de conversa quando entramos no treino, ou quando estamos, imediatamente quando entramos, que ainda estamos a afinar o barco, ou os nossos trapézios, as nossas vestimentas, portanto, nem sequer entramos ainda bem para o aquecimento. Como uma preparação. E Sim. imediatamente, no fim, quando já estamos a voltar para a terra, muito quase a perto de terra, não sei o quê, sendo bem descontraídos, se a coisa correu bem, acho que a gente fala de tudo. Comidas, coisas que não se podem falar aqui em público. Falamos de tudo e mais alguma coisa, como se fosse uma conversa de café. Claro. Depois chega aquele momento, ok, pronto, está tudo pronto, tudo no sítio, pum, aquilo desaparece a conversa, para-se a conversa, pode-se retomar 3 ou 4 horas depois, mas não se pensa, acho que a gente pensa nas funções que cada um tem, na comunicação e na... Não, mas às vezes podia ser a questão de, sei lá, de se focarem noutro tipo de assunto qualquer, mesmo a treinar ou em competição, que vos desse, sei lá, que vos aliviasse também um pouco a pressão. Era um bocado por aí a pergunta, entendem? É assim, na verdade, pá, nós temos tanta... A vela é muito completa, tem uma parte física grande, tem a parte técnica, tem a parte todas as afinações do barco, tem as questões do vento, tomadas de decisão, portanto há tanta coisa para trabalhar que verdadeiramente aquilo que nós estamos a fazer é exatamente isso, é desenvolver cada detalhe relativo às necessidades do trabalho, seja o Zé nas funções dele trabalha mais as velas, seja eu na minha análise de vento, e depois toda a parte de coordenação, que é uma das coisas que temos que ter como um dos trunfos fortes, é ser uma dupla muito coordenada, em que todos os processos estão perfeitamente delineados. Isso leva muito tempo, são muitas horas, muitos anos que é preciso atingir níveis Jorge, altos. já agora, pegando nisso, e isso é espetacular para as pessoas perceberem o que é, como é que vocês definem essas funções de cada um? E já agora, expliquem-nos, para quem quer perceber vela, quer vos conhecer melhor, como é que funciona uma prova de vela? Por exemplo, o 49er, como é que funciona? Olha, podemos falar dos próprios Jogos Olímpicos, que acho que é interessante. E tentando resumir, basicamente, na nossa classe, na classe 49er, vão estar 19 barcos. 19 barcos, cada um a representar um país. Portanto, 19 barcos, 19 países. Depois temos, vai ser um evento que se vai realizar durante 5 dias, que não são todos seguidos, ou seja, 2 dias de regata, um dia de descanso, 2 dias de regata, um dia de descanso e depois mais o último dia, que é uma última regata à medal race só com os 10 primeiros. A corrida das portanto, medalhas. Exatamente. Portanto, desses 19 barcos, a partir da primeira regata, e portanto nós andamos todos uns contra os outros, sempre, à exceção dessa última regata que são os 10 primeiros. Cada regata dura fazemos um percurso que são 2 voltas, portanto uma perna em direção Está sem som, não está? Tá. depois a popa e fazemos isso 2 vezes, 2 voltas e uma extensão de cerca de 30 minutos. Peço Jorge, desculpa, estou aqui, está a ficar sem som. Chamada. Já me estão a ouvir novamente? Sim. Voltar a essa explicação da prova, se faz favor. É que estou aqui a receber umas... Pronto, uma média de 3 regatas por dia, a meia hora cada uma. Depois, relativamente às especificações dentro do barco de cada um, eu sou o timoneiro, portanto levo o leme, que é o volante do barco na mão. O Zé leva as velas maiores, tanto a abelina como a popa, passa, no fundo, resume-se a ser o motor do barco, e portanto, entre a direção que nós queremos ir, a afinação perfeita das velas do Zé, existe aqui uma série de movimentações, de decisões, de tarefas específicas, tarefas em conjunto, portanto há todo um processo, uma sintonia
que realmente é muito interessante quando se consegue ver ao pormenor. É muito interessante e acho que qualquer pessoa que pudesse ter a oportunidade de observar ia gostar muito. Eu acho que nesse aspecto os Jogos Olímpicos podem vir a ajudar bastante, já que normalmente eles investem muito nas transmissões Sim, sim, televisivas sim. e nas filmagens. É mesmo isso que eu adoro também ver na questão da vela, é brutal as imagens e a forma de perceber a vossa coordenação que é brutal. Agora para o José, como é que vocês chegaram à classe 49er? Porque para as pessoas entenderem, existem várias classes dentro da vela. Porquê a classe 49er? O Jorge já andava nessa classe, foi com o Francisco aos Jogos de Pequim, e quando me convidou para andar com ele, fazer equipa com ele, ou para experimentarmos, foi nesse barco. E, portanto, ele já tinha essa experiência. Só mudaram-lhes o mastro e as velas. A base, o casco ficou igual. E mudaram a parte de cima, tudo que é para cima, o rio. E, portanto, foi uma adaptação mais minha, completamente diferente, como o laser, que é um barco singular, mais lento, onde não há trapézio, que é não andamos engatados todos fora do barco, e com outras características. Pronto, só isso. Jorge? Ui, espera aí. Ok, voltamos. Ok, sim. Jorge e José, lembram-se da primeira grande conquista da dupla? Conquista grande. Sim, a primeira recordação que tem de um triunfo vosso, seja o oitavo, seja sexto, seja primeiro, seja segundo lugar. Aquele momento em que disseram assim, está aqui uma dupla que vai ser topo mundial. Porque para quem não sabe, vocês foram 16º no Rio, o Jorge já com o Francisco foi 11º em Pequim, portanto estamos a falar de topo mundial, porque como eu costumo dizer, na vela que só vai aos Jogos Olímpicos quem é mesmo topo dos topos mundiais. É uma característica da modalidade. Vocês se lembram da primeira grande conquista? Eu não queria contrariar, mas o nosso 16º no Rio não foi o resultado que a gente mais gosta de falar. Eu sei, mas... A nossa aspiração era muito maior. Eu sei disso, mas as pessoas podem perceber assim, 16º lugar foi o último ou foi o penúltimo. É mau para nós. Para vocês é mau, mas estão entre os melhores do mundo. É isso que eu quero dizer. Certo? Sim, isso é verdade. Sim. Sim. Mas a verdade, tivemos muitos bons momentos. Eu acho que primeiro. Eu acho que não. O primeiro campeonato que nós fizemos, tínhamos 1 mês e meio de treino na Croácia, na Zadar. Nós em 90 barcos, no Campeonato da Europa com 90 barcos, eu tinha 1 mês e meio de andar neste barco e de repente, ao fim de 3 dias. Deixa-me saber as horas, mentira. Ao fim de 3 dias já estávamos em 7º ou 8º da geral. E portanto, ao fim do campeonato. Mas já se adivinhava, ou já se poderia antever que havia algum potencial para ter algum sucesso. Agora não foi um resultado, obviamente que na segunda metade do campeonato viemos por ali abaixo, não tínhamos experiência, estava as condições de se alterarem um bocadinho, a gente não sabia como havia de... Mas foi o clique para vocês levarem quase a sério a dupla, foi isso? É um bocadinho isso? Foi logo no primeiro campeonato, eu diria que sim. A gente levou sempre a sério, porque a sério, como quem diz, trabalhámos sempre a sério. Sim, claro. Com afinco e com a certeza de que era aquilo que queríamos. Mas a confirmação, aquilo de não, a gente está a trabalhar e temos potencial para, não é? Pronto, era mais isso. É sempre um motivo de conforto, é sempre um motivo de confirmação, afinal de cabo, que aquilo que a gente está a trabalhar e para o qual estamos a trabalhar é uma questão de tempo que lá chegaremos. José, vocês são atletas profissionais, ou seja, não têm outro trabalho? Não, nós somos totalmente profissionais não reconhecidos. Essa é talvez uma das perguntas mais interessantes que se pode fazer a atletas como nós. E eu vou aproveitar até, se calhar, se vocês me permitirem, Força, claro. fazer aqui um pouco um plano daquilo que se passa e do que nós fazemos e vivemos. Sim, nós trabalhamos como profissionais. Eu acho que não é preciso ter um contrato ou
um reconhecimento, seja de quem for. Nós trabalhamos como profissionais, não temos mais nenhuma atividade. Garanto-vos que não seria possível termos feito, como já fizemos, resultados top 5, top 10 do mundo, com mais do que uma, no meu caso 3 e o Zé 2 participações olímpicas, taças do mundo com pódio, 10 primeiros do ranking mundial, como neste momento não estamos, mas já estivemos. Isso era impossível chegar a esse nível sem realmente se fazer um trabalho como profissional. No entanto, realisticamente, nós temos condições bastante complicadas. Nós somos remunerados única e exclusivamente pelo Comitê Olímpico, não com um ordenado, mas com uma bolsa mensal, que não temos direito a subsídio de férias, não temos direito a subsídio de Natal, e até vos posso dizer que uma bolsa que ronda aos 1.000 euros, e portanto é esse praticamente o nosso meio de sustentação. Jorge, pegando nisso, só para as Sim. pessoas perceberem um bocado isso, por exemplo, quanto é que custa uma embarcação onde vocês atuam? Só para as pessoas perceberem, o que eu quero dizer com isto, a mim não me interessa o valor em si, mas é para as pessoas perceberem que é muito investimento vosso, não é? A ajuda que tem é muito pouca para aquilo que vocês investem. É assim, na verdade, essa até é uma das partes que nós menos comentários faremos a nível de limitações. Um barco completo novo está neste momento a rondar cerca de 30 mil euros, mas felizmente a nossa integração pelos nossos resultados, ou seja, por direito, pelos resultados que fizemos, estamos integrados no projeto olímpico do Comitê Olímpico de Portugal, das quais temos direito ao financiamento e às verbas de apetrechamento, e esse bolo não é o ideal, não estamos ao nível dos nossos adversários, a maioria dos mais fortes lá fora, mas a verdade é que temos condições para fazer um bom trabalho. Temos que ser muito cuidadosos com despesas, temos que ser muito cuidadosos com as nossas opções, muito cuidadosos com a manutenção de material, mas faz-se um bom trabalho. Na verdade, é até a nível pessoal e de salário de apoio que temos, é que fica mais difícil. Jorge, vocês têm algum patrocinador, alguma coisa assim, alguma empresa externa? Não? Nós temos alguns pequenos patrocinadores que vão nos dando alguma ajuda. Temos os Lusíadas, o Hospital dos Lusíadas, que nos tem dado um apoio. A Be-Healthy também tem sido um pequeno apoio, mas que nos ajuda. E da Câmara de Cascais também está prevista uma ajuda que parece estar para chegar em breve, através do nosso clube aqui de Cascais, que na verdade não tem facilitado muitas coisas para o nosso lado, e infelizmente estamos quase em cima dos Jogos Olímpicos. Estamos basicamente há 5 anos em campanha, e realmente são ajudas que eram absolutamente cruciais para nos dar bem-estar, confiança e tranquilidade na nossa vida, mas demoram e tardam em chegar. Achas que a pandemia também a pandemia afetou também isso? Não? Se a pandemia também afetou isso ou não? As ajudas? Sim, eu acho que, claro que sim. Eu acho que a pandemia afetou tudo. Não há outra maneira de expor as coisas. A pandemia paralisou praticamente o mundo inteiro, e obviamente esses apoios também terão sido condicionados disso. Nós temos essa consciência, apesar de que também sabemos que antes da pandemia já cá estávamos e trabalhávamos igualmente como trabalhamos agora. E as dificuldades eram as mesmas? E as dificuldades eram as mesmas, a verdade é essa. José, e como é que é para as pessoas perceberem, como é que é o vosso dia-a-dia? E já agora, sentem falta de alguma coisa, de fazerem alguma coisa que não podem por causa de serem atletas de alta competição? Essa é uma pergunta, vou pegar na última pergunta, vou responder ao invés. Eu acho que para chegar onde nós chegamos, ou para chegar onde todos os atletas de alto nível chegam, é preciso abdicar de alguma parte da vida. Eu não condeno ou não não falo de maneira depreciativa sobre as pessoas que não o fazem, mas eu acho que alguém,
seja que pessoa for, de que país for e de que cultura for, para se destacar numa determinada área, seja ela do desporto, da medicina, da arquitetura, da engenharia, da carpintaria, do que quer que seja, para se destacar em alguma atividade, em alguma área, ela tem que deixar outras áreas coxas. Tem que deixar, tem que ser, tem que abdicar de algumas outras áreas. Portanto, nós não somos exceção. Nós, para chegarmos aqui, abdicámos de muita coisa. São dias de festas, de famílias, de jantares, de almoços, de aniversários, enfim, uma série normalmente de reuniões ou de momentos de lazer que nos tiravam o descanso ou que não nos permitiam treinar. E, portanto, enquanto que muita gente fazia esse tipo de vida, que eu acho bem, nós estaríamos a treinar ou a descansar para poder treinar. Claro. E como é que é o vosso dia-a-dia? Já agora, porque eu também na minha pesquisa percebi que vocês, e também já percebi pelo Jorge, que vocês também fazem ginásio. É que às vezes as pessoas acham que por um velejador por estar ali deitado a fazer vela, não é? A praticar o desporto de vela, que não faz mais nada além disso, não há preparação física quase nenhuma. E há muita preparação física. Eu gostava que vocês falassem um bocadinho do vosso dia-a-dia. Olha, o nosso dia-a-dia depende um bocadinho do calendário. Do momento da época, não é? Porque se nós estivermos perto de uma competição importante, não vamos ter um grande volume de treino, porque nos debilita e diminui fisicamente. Vamos ter uma intensidade elevada com um volume mais pequeno, Baixo, uma quantidade sim, mais sim. pequena, exatamente. Quando estamos em épocas a preparar a época, digamos assim, para a época, temos um volume grande, com uma intensidade crescente, e aí podemos ser massacrados, ou massacrar-nos à vontade. Portanto, assim, fazendo um apanhado geral, a nossa vida é entre o ginásio, que normalmente fazemos entre 4 a 6 vezes por semana, hora e meia, 2 horas, para ganhar força, para ganhos de peso, ganhos de potência, ganhos de força resistente, há uma série de trabalhos, ganhos de peso, porque nós estamos sempre pela nossa estatura, que não é muito baixa para ser portugueses, mas se compararmos com alguns outros países, nós somos assim, relativamente baixinhos, e portanto temos de ganhar peso para o barco. E convém que esse peso não seja em hambúrgueres e pacotes de manteiga, não é? Porque isso não nos leva a lado nenhum. Depois não queremos mexer, não temos rapidez, não temos agilidade. E portanto o peso é ganho no ginásio. Temos uma parte de uma condição cardiorrespiratória, que pode ser feita com qualquer desporto ou qualquer atividade que trabalhe do ponto de vista cardiorrespiratório. Portanto, a aceleração do ritmo cardíaco e da respiração. Nós usamos andar de bicicleta, correr, fazer surf. São atividades que gostamos por ela, como atividade, por ela própria, e que nos faz bem em termos de complemento. E, portanto, que também temos algum cuidado em fazer, portanto, à parte do ginásio, temos essas atividades, chamamos de atividades de treino cardiorrespiratório, treino aeróbio, que podem surgir uma vez por semana, 2 vezes por semana, ou uma vez de 15 em 15 dias estivermos muito apertados de trabalho no barco. E depois o barco, que numa fase de manutenção andamos 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, e numa fase em que temos que evoluir, ou que temos que aumentar o ritmo, ou que estamos preparatória para uma grande competição, andamos 6, 7, 10 dias seguidos, com 1, 2 de intervalo, e assim sucessivamente, pelo período que tiver que ser. 2 meses, 1 mês, 3 meses. Muito bem, já deu aqui para ficar com uma ideia. Jorge, qual é o maior defeito do José? O maior defeito do José. Isso parece uma pergunta daquelas perguntas de casais. Yeah. Epá, eu vou-vos dizer, eu acho que o maior defeito dele é ele ser demasiado arrumado. É uma chatice. Ó José, e o maior defeito do Jorge? Eu sabia que iam perguntar isso. É ele contrapor sempre a minha arrumação. E a maior virtude dele? Em momentos críticos, é uma pessoa que faz uma análise fria e que se consegue manter, abstrair Da pressão. Não é pressão, a pressão a gente sente.
mas de reações à pressão. Porque Ok. é bom sentir a pressão, mas reagir, ou a forma como reagir à pressão, é importante. E eu há muitas vezes em que sinto a pressão, em que sinto e penso, se estivesse sozinho no barco, reagiria de tal maneira, mas como ele consegue manter um determinado desempenho técnico, isso leva-me um bocadinho atrás. Portanto, parece que não existe a pressão, quando ela existe, e é bom que exista, porque a gente precisa de reagir de uma outra forma quando há pressão, mas não precisamos é de reagir, de ter uma reação negativa a essa pressão, a esse estímulo de pressão. Jorge, e qual é a maior virtude ali do José? Eu estava aqui a pensar, epá, eu acho que não consigo dizer só uma. Eu acho que o Zé tem 3 ou 4 características assim fortíssimas e que fazem dele a pessoa especial que é. Profissionalmente, acho que é um atleta exímio, é um trabalhador nato e super dedicado. Faz tudo para não abrandar, independentemente das adversidades. Quer sejam físicas, lesões, dores, etc., quer sejam problemas pessoais. Acho que tem uma ambição de cumprir os sonhos dele e cumprir aquilo a que se compromete, que acho que são altamente, têm que ser mesmo reconhecidos. E depois acho que a nível pessoal é uma pessoa que é um dos meus melhores amigos e uma pessoa que posso contar para tudo. E pronto, e acho que é isso. É um homem espetacular. Jorge e José, digam-me então quais é que foram para vocês até agora os grandes momentos da vossa dupla em competição. Eu relembro aqui as pessoas que vocês se apuraram em 2018, creio que na Dinamarca, em Aros, na ida à regata das medalhas nos Mundiais de Classe Olímpica na vela, claro está. Exato. Mas até agora, quais são os grandes momentos que vocês, um top 3 de grandes momentos, para as pessoas perceberem onde é que vocês se enquadram? Eu vou deixá-lo responder porque ele tem pior memória que eu. Eu vou deixá-lo responder primeiro, pode ser? Ok, força. Olha, eu pessoalmente, para mim, acho que dos momentos mais fortes que tivemos esse foi um dos momentos fortes. Não pelo nono em si no Mundial, que já foi um top 10 e realmente soube muito bem, representou a qualificação olímpica, o top 10 mundial, qualificação, portanto, fizemos a regata das medalhas e garantimos o projeto olímpico também. Mas eu acho que assim mais forte foi o Mundial 2014 em Santander. Também era o Mundial de Classe Olímpicas e que fizemos um 5º lugar, que eu considero que é o nosso melhor resultado de sempre. Podíamos ter feito pódio também, mas alta competição é assim. Na última regata, embora até se calhar tínhamos estado dentro desses lugares, não aconteceu, mas sentimos muito forte, a preparação foi muito bem feita e realmente foi um pico de forma que ali tivemos. E pronto, eu diria esse. Qual é que tu dirias? Eu escolho 4. Posso fazer Claro que pode. um top 4 em vez de um top 3. Sim. O primeiro e mais antigo foi um 26º lugar no Mundial de Perth, no apuramento para os Jogos de Londres, que é um lugar que também nos daria ao país a qualificação, onde nós já estávamos a andar bem. Foi um campeonato, um período de qualificação um bocado atípico, e depois, onde não entramos nos 25 primeiros, mas depois ficámos em 26º, o primeiro de longe da outra frota. Portanto, eu lembro perfeitamente que a nossa descontração a ganhar a outra frota era de quem não pertencia ali, pertencia claramente ao nível acima. Estava na primeira divisão e não na segunda. Mas claramente. E foi um momento difícil porque nós sabíamos o nosso valor, passámos esse verão, isso foi em dezembro, e o junho, julho, agosto, que era o verão em Portugal, estivemos sempre lá entre Cascais e Tavira, treinámos todos os dias, todos os dias. Não houve um dia que a gente não fizesse, hoje está não sei o quê, ou hoje está para a praia. Treinámos todos os dias, sem exceção. Tivemos uma preparação também muito boa e acho que foi um ponto de viragem porque sabíamos que valíamos mais do que aquilo, demonstrámos depois, um bocadinho tardiamente no campeonato, que valíamos mais que aquilo e a partir desse momento passámos a andar bem. Sim, foi um momento que demos um salto qualitativo muito grande. Depois vou
ao Europeu de 2013, ficámos em 5º lugar, que é muito atípico, porque a gente, não indo aos Jogos de Londres, porque nas seleções internas, ficámos praticamente sem navegar os dois juntos no 49er, navegámos os dois juntos noutros barcos, ou os dois separados noutros barcos, Exato. e agarrámos no barco, treinámos 10 ou 12 dias antes, até lembro perfeitamente que a gente foi buscar o barco e estava cheio de pó, há quase um ano atrás, guardado na federação. Treinámos 10 ou 12 dias antes, cozinhámos as velas que tínhamos, as últimas mais novas que tínhamos da campanha anterior, antes de Londres. Chegámos ao Europeu, pim pam pum, 5º lugar, em 100 barcos. E ficou toda a gente de boca aberta, o que é que se está a passar? E nós já tínhamos esse nível, nós já tínhamos ficado em 11º ou 12º no Mundial, que foi um mês e meio antes dos Jogos de Londres. Mas não contou como seleções internas, perdemos as seleções internas, não está em causa. Aí foi o ponto de viragem de quem diz estes gajos realmente tenham atenção que estes gajos vêm para fazer qualquer coisa. Portanto, em 2014, no ano a seguir, este é o segundo momento. O terceiro momento é conhecido pelo Jorge, que é em 2014, no Mundial que operava para os Jogos do Rio. Ficámos em 5º, tivemos virtualmente com medalha de bronze na regata das medalhas. Das medalhas, sim. Mas aquilo também foi uma regata muito atípica, muito estranha. O vento muda de uma maneira para a outra, de um rio para o outro, assim, muito atípico, sem se prever, sem se conseguir perceber bem o que é que estava a passar, e não acabámos mal, acabámos a regata em 5º, no meio dos 10, mas íamos em primeiro e os outros que estavam com as medalhas, os do pódio, estavam mais atrás, portanto, o que nos fez ainda pensar que tiremos virtualmente com a medalha ao peito. Zé, E o último momento, realmente o Ares, sim, na qualificação de Ares. Porque vínhamos de uma campanha atribulada, tanto do ponto de vista pessoal, alguns problemas, mais no meu caso, como do ponto de vista físico. Tive uma operação, um problema crónico que tinha desde há 7 ou 8 anos, finalmente foi resolvido. Foi resolvido uns meses antes de Ares, 6 meses antes de Ares. E o Jorge também teve problemas de saúde que levaram a intervencionar uma intervenção cirúrgica. E, portanto, vínhamos de uma campanha atribulada depois do Rio e não sabia bem o que esperar. Fizemos ali um período curto, mas muito intenso de treino. E estávamos com o Gustavo como técnico, como apoio, nesse ano, e até Ares. E, portanto, acho que o Jorge por irmão, eu pela ligação que tenho... Como ídolo. Não, já sei. Sim, Eu também sei, como referência, eu sei. mas da amizade que temos e do bem que nos damos os três. Acho que foi ali uma conquista a 3 brutal, e a forma como foi vivido e como nós sabemos que tínhamos qualificado foi incrível. Foi assim um momento, é aquelas coisas que só acontecem na última da hora, no último segundo, no último momento, porque se conjugou uma série de coisas e porque tudo tinha que sair certo e teve que sair certo e saiu certo. E depois parece que não sei, a bateria do telefone acaba, depois não se sabe o que é que está no meio do mar, depois fala que o Gustavo encontrou um treinador com um australiano com um telefone, ficou a parar, estava um temporal desfeito nesse dia, tínhamos estado 4 ou 5 horas em terra à espera de tentar ir para o mar. Era um bom dia para ter sido filmado, isso foi... Sim, era daqueles filmes, impressionante. Cenas que davam filme, toda aquela tensão, e com o final feliz apoteótico, foi incrível. Jorge, há bocado... É uma qualificação que eu vou guardar para o resto da vida. Jorge, há bocado falámos da Câmara e falámos também do Comitê Olímpico e esquecemos aqui da Federação. Como é que a Federação vos ajuda no vosso processo? Pronto, a sequência aqui de todo o projeto, portanto, as verbas vêm através do IPDJ, o Instituto Português do Desporto e da Juventude, em que a parte olímpica, que o projeto olímpico é supervisionado pelo Comitê Olímpico, mas quem faz a gestão é a Federação. Portanto, o seguimento é esse. IPDJ, Comitê Olímpico, Federação de Vela e nós atletas. Ok. Portanto, nesse aspecto, a Federação recebe as verbas vindas do projeto olímpico e em coordenação com os atletas e com a estrutura da própria Federação,
Portanto, faz-se o planeamento de cada 4 anos, e depois, obviamente, vão-se fazendo ajustes ao longo do ano, ao longo das semanas. Este último ano de pandemia, então, tem havido uma necessidade gigantesca de adaptações. Nós ainda agora mesmo, antes de falar com vocês, estávamos a falar com o coordenador do projeto, em que acabámos de realizar que uma Taça do Mundo foi cancelada em França. Muito possivelmente vamos ter mais uma ou duas provas de alto nível até aos jogos. Portanto, esta é uma das coisas que vos também a falta pandemia, competição, não é? que nós precisávamos de mais competição, deixa-nos um bocadinho mais descansados, porque os outros também não estão a ter mais do que Pois. nós. E na verdade, mas ainda assim a pandemia tem sido absolutamente Mas achas quando, devastadora em todos os planos. Jorge, mas achas que quando chega a pandemia ali em março do ano passado, mais coisa, menos coisa, sentiram aí que o vosso planeamento ia literalmente por água abaixo, porque os jogos não iam acontecer naquele ano, ou não? Na verdade é assim, houve mais um impacto do próprio evento em si ter sido cancelado, a chegada da pandemia e aquela coisa toda, e até o estado psicológico, aquilo que nós já estávamos mentalizados para o que ia acontecer, de repente não vai acontecer e depois foi adiado por um ano. Eu não diria que as coisas tenham piorado. Eventualmente passou-nos pela cabeça, principalmente a mim, né, com a minha idade, que já sinto que realmente as coisas não estão iguais, embora sinta que estou perfeitamente capacitado para fazer aquilo que ambiciono fazer, mas no entanto houve um impacto, mas foi uma questão mais de mentalização. Ok, vamos ter que dar mais um ano, vamos voltar a fazer o planeamento, e o tipo de trabalho que tínhamos projetado voltou-se a repetir. Eu penso que no nosso caso até houve uma parte que nos beneficiou, porque nós sempre tivemos algumas dificuldades em conseguir ter um barco realmente rápido. E neste momento Jorge, desculpa, acho que há um amigo vosso, um argentino, que vos ajudou ou não? Exatamente, o Klaus, que foi nosso adversário nos Jogos do Rio, está agora a fazer um trabalho de parceria connosco e possivelmente vai ser o nosso treinador para os Jogos. Ainda é uma decisão a tomar, e ainda temos de ter essa certeza, mas sim, o Klaus Lang. E ele é muito forte na velocidade de ponta, é isso pelo que eu percebi? Ele não era muito bom taticamente, lá está, a vela é um desporto complexo. Ele era muito bom na velocidade, mas nunca foi muito forte na parte tática. Que é nós aquilo tínhamos que se o calhar vos contrário, falta nós mais a fortes vocês. taticamente, Pois, é isso. Exato, portanto, e até foi por aí a nossa intenção quando contactámos para trabalhar nesse sentido. Jorge, Jorge, deixa-me só aqui pegar uma coisinha, João. uma história engraçada que eu vi do confinamento, e aqui indo mais para o José. José, conte-nos lá a história de uma árvore. É que eu vi uma história de uma árvore incrível e gostava que o José contasse isso. É uma história brilhante e linda de se ouvir do confinamento. Ele quando era miúdo gostava muito de trepar às árvores, então... José, explique lá, por favor, que eu adoro esta... Também temos que perceber como é que a gente anda no barco, não é? Isso. Nós andamos pendurados com um cinto trapézio que nos passa pelos ombros e que tem uma parte na zona da cintura, na zona da pelvis, com um gancho. E esse gancho engata numa argola que vai lá acima ao mastro. Portanto, nós andamos no barco com os pés assentes no barco, mas todo o corpo fora do barco, paralelo à linha da água. Se tentarem pôr nessa posição, qualquer pessoa normal, sem nada, só nessa posição estática, sem ter que controlar a vela, nem equilibrar, vão perceber que o sangue corre muito para a cabeça, que os músculos do pescoço começam a doer aqui atrás, e se pensarem que essa posição não pode ser estática, tem que ser uma posição dinâmica de equilíbrio e com rotação, porque a cabeça vai mais levantada do que o corpo, senão depois a gente perde o equilíbrio, não é? Nem consegue. Estão a ouvir? Estamos. Estou? Estamos a ouvir. Ok. Portanto, é uma posição difícil. É uma posição que facilmente nós deixamos de conseguir ou de estar confortáveis nela. E durante a pandemia, ao fim de 3 semanas ou assim, eu comecei a pensar, eu vou ficar à rasca, porque eu para me voltar a pôr nessa posição, que eu vou muito mais baixo que o Jorge. Sim. Ele precisa ter um campo de visão mais abrangente do que eu.
e eu vou mais baixo para dar mais peso ao barco. E então comecei a ficar à rasca, por exemplo, quando voltar ao barco, não há previsões de quando é que a gente volta. Embora o nosso esporte fosse no meio do mar, não há Covid. Mas como é que quando a gente voltar? Eu quando voltar vou passar 10 ou 12 dias à rasca do pescoço sem conseguir fazer nada, nem treinar recebimento. E comecei a pensar, e um bocadinho inspirado por um colega adversário suíço, eu vi um vídeo dele, pessoal, que se pôs quase nessa posição, numa artimanha qualquer, na varanda do apartamento dele, parecido. Eu pensei assim, se ele faz isto, eu também vou conseguir fazer. Então o que é que eu fiz? Eu pedi autorização à administração do prédio. Eu tenho um jardinzinho nas traseiras, e há uma das árvores é alta, é bastante alta. Então eu amarrei um alicate à ponta do cabo, tinha lá cabos em casa, mandei à 45ª tentativa, com os meus skills de handbolista ainda mais ou menos latentes, lá consegui passar o cabo a 5 ou 6 metros de altura, passei por um ramo largo o suficiente, o alicate é pesado, caiu, passei o nó, depois fiz uma série de nós de correr, que é uma série de desmultiplicação. E no final tinha uma argolinha, que não era em metal, era em cabo, para me engatar. Então eu saía de casa, depois do exercício da bicicleta estática, dos pesos, dos abdominais, não sei o quê, saía de casa, descia as escadinhas, com o meu colete de trapézio como se fosse andar à vela, só de calças e t-shirt, com os fones, ou para música ou para chamadas, e passava 30 a 40 minutos lá, naquela posição, para um lado, vira pescoço, vira para um lado, vira pescoço, vira para um lado. Isso é espetacular. Só faltava a mangueira para lhe molhar o cabelinho. Como ao mar. Isso é lindo. Diga-me só uma coisa, e vocês conseguiram ir para o mar durante a pandemia sem problema? Foi tudo normal ou não? Inicialmente não, quando se confinou, há um ano atrás, não é? Sim. Ficámos mesmo sem velejar. Mas depois, como temos uma atividade ao ar livre, e pronto, e somos profissionais, temos tido autorização para trabalhar, portanto nós estamos a fundo há já bastante tempo. Ok, José, quais são os vossos objetivos reais para Tóquio? Isso é aquela pergunta que estou? Sim, estamos a ouvir. Ficou parado. Tinha bloqueado aqui. Não faz mal. Essa pergunta é uma pergunta que é aquela pergunta que depois normalmente os atletas ou fogem ou aquela que causa pressão, não é? Não, eu acho José, só aqui, nós fazemos esta pergunta muitas vezes para as pessoas perceberem a realidade dos atletas. É que muitas vezes, por exemplo, um 8º lugar na vossa competição é muito bom, é um diploma olímpico e é uma classificação agradável, muito boa, e queremos perceber o que é que vocês querem para Tóquio. É um bocadinho nisso. Não, nós já sabemos que uma medalha em Jogos Olímpicos é muito difícil, e na vossa modalidade ainda mais difícil é, porque depende do dia, depende de muitas variantes que às vezes vocês não controlam, não é? Mas pronto, força. É verdade. Eu acho que sim, acho que é verdade. A nossa modalidade, feliz ou infelizmente, tem uma série de vicissitudes, características, que não é quase impossível alguém dizer que vai para uma medalha. Tem que ser uma coisa assim. Se calhar só o Peter Burling e o Blair Tuck. Possivelmente, que são realmente, ou se têm mostrado, quase uns extraterrestres no meio de. Esses vão para a medalha da frota, porque realmente não há ninguém na história da vela que tenha feito o percurso que eles têm feito. Portanto, estamos a correr contra o Cristiano Ronaldo e o Messi, juntos. E o Messi no mesmo barco, nem é justo. Mas calma, ainda nada está garantido. Mas a verdade é que nós, quando acabámos o primeiro dia do Rio, estávamos em segundo lugar e não é uma coisa desconfortável. Nós nem sentimos que estamos aqui num sítio acima do expectável. Não, estávamos confiantes de que poderíamos até à última lutar para aqueles lugares, sem problema. Mas o que é que era um bom resultado para vocês? Qual é o vosso objetivo, por exemplo? É um diploma olímpico, um top 8? Eu acho que sim. Eu acho que diploma olímpico é aquilo que nós realisticamente ambicionamos. É estar na regata das medalhas nos 10 primeiros e depois, obviamente, não ser o 10º nem o 9º e ser o partido do 8º. E depois, em função do que o campeonato for correndo, vamos gerindo expectativas e ambições, porque a gente vai sempre com a ambição alta. E é vela, é da mesma forma que a gente não pode controlar e dizer não, a gente vai almejar as medalhas. Claro. Também não, com a nossa experiência, com a nossa capacidade, com aquilo que nós sabemos, também não podemos chegar lá e dizer assim, não, a gente é só do
do 16º, porque mais que isso a gente também não existe, não existe. Eu vou para lá e se estiver em segundo, dou quase a vida para sair de lá em segundo. Não é? Claro. Jorge, uma pergunta mais pessoal para si. Se foi pai há pouco tempo, a sua filha vai ser a sua inspiração para os últimos, pelo que eu li, são os seus últimos Jogos Olímpicos? Naturalmente, não é? Como é óbvio. A experiência de pai, apesar não, estando a ser incrível, claro Dormes? que Jorge, ela consegues influencia dormir? e é uma inspiração para a minha parte profissional. Naturalmente nós procuramos tudo que nos dê energias e boas vibrações para aquilo que fazemos e para chegar aos nossos sonhos. A minha filha tem sido, não tem ajudado muito, porque ela perturba as noites e dá muito trabalho e exige muita nossa atenção, naturalmente. É só uma A fase, pandemia Jorge. também não está a ajudar nada. Essa é uma parte que tem sido realmente difícil de gerir, porque a minha mulher está a trabalhar de casa, em teletrabalho, mas a bebé tem as necessidades dela e na verdade nem é só isso que existe, não é só o trabalho dela, o meu e a Francisca, porque depois há a casa, a alimentação, tudo o resto que é necessário. E portanto tem sido, essa parte tem sido realmente complicada, mas sim, sinto-me inspirado e cheio de força para em Tóquio conseguir fazer aquilo que nós sonhamos. Pelo menos dormir um pouco. Também não se dorme muito, nessa altura há ali uma vibração bastante alta que o sono até acaba por não ser tão prejudicial. Ainda por cima é uma prova de 4 dias, com dias de descanso no meio. Os jogos acaba por ser aqui até um pouco facilitador nesse sentido. Mas há muitas outras coisas que realmente têm que ser bem feitas e encaixar todas na perfeição. Jorge, estamos aqui na fase final da entrevista e temos uma surpresa preparada para vocês no final, mas só aqui 2 ou 3 perguntinhas. Vocês, em relação aos Jogos Olímpicos, sonham com a aldeia olímpica? Gostavam de conhecer algum atleta de outra modalidade lá em Tóquio? Vocês já conhecem Tóquio? Como é que vocês estão a pensar viver lá em Tóquio durante aquelas semanas? Queres responder? Como é que nós estamos a pensar viver os Jogos de Tóquio? Nós estamos a pensar fazê-los da forma que nos deixarem. Nós já temos um plano regulador e infelizmente vão ser diferentes do Rio. Já se sabe, por exemplo, que atletas não têm bilhetes para assistir outras modalidades. Portanto, é uma condicionante grande. Portanto, nós não sei se vamos conseguir sair sequer da aldeia ou dos trâmites dos espaços oficiais. Vocês já conhecem Tóquio? Vamos viver. Tóquio não. Conhecemos Hiroshima, que vemos lá em 2019, onde é a cidade onde vai ser a vela. Pois, porque não vai ser no mesmo sítio. Portanto, nós vamos estar a 1 hora, 2 horas de Tóquio. E vocês vão conhecer o local da competição em julho, é verdade isso? Já lá tivemos, nessa altura, tivemos lá. Nós estivemos em julho e agosto de 2019, em 20 não fomos, não é? E agora estamos à espera de saber quando é que podemos ir, se temos que ir num período grande antes dos jogos, ou se nos é dar a possibilidade de fazer algum estágio, algum período de treinos no mês que antecede, ou mais, junho. E já agora, gostaram do local da competição? Sim. Não. É assim, obviamente essas coisas pode-se ver de diferentes maneiras. A principal, obviamente, será as condições para se velejar, e nesse aspecto são boas. Pode haver condições duras, passam muitos tufões lá, e apanhámos realmente dias duríssimos. Houve dias, inclusive, que foi impossível navegar. Tem umas condições climatéricas também duras, uma umidade brutal, com muito calor. São condições até que, na verdade, nós não estamos muito habituados. Daí a intenção de ir bastante cedo para lá e acostumarmos o melhor possível. Mas é uma cidade pacata, tranquila, em que come-se bem, é verdade. Os quartos são mínimos,
tudo é pequenino, os carros são pequeninos, mas sim, penso que para os jogos vai ser interessante e estão reunidas ótimas condições. Muito bem. João, estamos aqui a fechar. Só uma última perguntinha. Sim. Quais vão ser as vossas próximas competições antes de Tóquio? Boa pergunta. Boa pergunta, é verdade. Acabaram de ser canceladas duas, portanto agora é uma boa pergunta. Está difícil saber. Nós temos agora, no mês de março, em Lanzarote, nas Canárias, em Espanha, temos uma prova que, portanto, em princípio está programada e realmente vai acontecer e nós vamos para lá. Depois disso é uma incógnita. A Taça do Mundo em França acabou de ser cancelada hoje. Eventualmente o Campeonato da Europa na Grécia pode acontecer, mas também já ouvimos rumores de que estaria para ser cancelada. Portanto, neste momento estamos a fazer as coisas quase, sei lá, quinzenalmente ou semana a semana, porque daí para a frente é muito difícil prever, não sabemos aí. Muito bem, João, vamos lá. Vamos lá à 5 surpresa perguntas. final. Estamos a fazer com todos as pessoas que vêm aqui falar connosco, os atletas portugueses que vão aos Jogos Olímpicos. Então é assim, é um quiz para vocês de 5 perguntinhas e vamos ver até que ponto vocês sabem isto. É uma brincadeira que nós queremos fazer para perceber a vossa cultura geral em relação à vela, Portugal e Jogos Olímpicos. Então a primeira pergunta é: quantos velejadores portugueses estão apurados para os Jogos Olímpicos em Tóquio? Quantos estão apurados? Sim. 2. São? Vocês estão a falar com eles. Exatamente. Quem Os dois. é que ganhou a última medalha portuguesa na vela em Jogos Olímpicos? Essa é fácil. A Telma. Não, na vela. Não, na vela. Só na vela. O Rocha Na Nuno vela Barreto. foi o Rocha e o Nuno Barreto. Atlanta 96. Sim. Não falha. Quantas medalhas Portugal conquistou na vela em Jogos Olímpicos? Ui, essa Tem que já ser é um mais bocadinho mais difícil. difícil. Tem que ser, não pode ser fácil tudo. Eu acho que 4. Eu também acho que é 4. Certíssimo. E sabem dizer quais é que foram se é ouro, prata ou bronze? Eu acho que foram 2 de prata e 2 de bronze. Sim, não há Espetáculo. nenhuma, Não não há nenhuma dor. Não vale ir logo Google, José. Poxa. Já, quarta pergunta. Quantas medalhas olímpicas tem a lenda brasileira, que é um atleta que eu gosto muito, tem uma figura, Robert Scheidt? Tem 5 medalhas. Não faz. Atlanta, incrível. Sydney, Sim. Atenas e Londres também de estar. Sim. Tem 2 ouros, 2 pratas e 1 bronze. Em laser e star. E um bronze, exatamente. É verdade. Estão em 4 em 4. E agora a última. Até Londres. Foi Atlanta, Atenas, Pequim e Londres. Sydney. Sydney, 2000. sim. Sydney. A última pergunta para vocês. Qual é que foi o pódio... Atlanta, Sydney. Apenas Sim. Qual foi o pódio olímpico no Rio na classe 49er? Estás a ver os cortes, pelo lá. Explica, pergunta outra vez, João. Isso é fácil. Essa é fácil. Nova Zelândia, Austrália e Alemanha. E Alemanha. Não, mas têm que dizer o nome dos homens. Os homens? É o Peter Burling e o Vertuk, o Eric Hale e o... Thomas. Não, em segundo é o australiano, Sim. o Nathan Outreach com o Ian Jensen, e em terceiro os alemães, Eric Hale, Thomas Pobel, ou como é que ele 5 e se chama? 5. Lá está. Fácil. Fácil, incrível, muito Não bem. está mal, não está mal. Era fácil. José, Jorge, muito obrigado. Era para ser uma conversa mais rápida. Desculpem o tempo, a conversa alongou um pouco, uma boa conversa. João, avança aí para as despedidas. Não tem meu amigo. problema. Agradecer muito ao Jorge e ao José. Foi um prazer falar de desporto, vela, Portugal, Jogos Olímpicos, e é isto que nós queremos, dar a conhecer atletas que vão representar no maior certame mundial. Agradecer-lhes pela fantástica conversa. Já fiquei a saber um bocadinho mais de vela, fiquei a conhecê-los um bocadinho melhor, e é isto que nós queremos, e boa sorte para vocês em Tóquio 2021. José e Jorge, querem aproveitar para se despedir? Connosco e Sim, obrigado pelo vosso trabalho, pela vossa iniciativa connosco e com todos os outros atletas com quem já fizeram e vão fazer. E olha, promovam
acompanhem-nos, torçam por nós e nós vamos tentar encher-vos de orgulho daqui a um tempo. Muito bem. Obrigado a todos. E um agora abraço. vão treinar em Cascais, não é? Tem que ser. Tem que ser. Estamos cá para isso. Exatamente. Ok. Muito bem, Jorge, José, um grande abraço. Jorge, isso das noites é só uma fase. Ou a minha dura até há 3 anos. Dura de 3 anos, que está a durar. João Nuno, também precisavas de ir praticar um bocadinho de vela, fazia-te bem para perderes esse ar branco. Um grande abraço, obrigado por nos acompanharem. Voltamos para a semana, na próxima segunda-feira. Um abraço a todos. Até Tóquio. Obrigado, pessoal. Até Tóquio, viva Portugal, obrigado. Obrigado.